Nesta aula, discutiremos um tema delicado e muito comum nos relacionamentos familiares, o relacionamento entre nora e sogra. A lição sobre a relação entre nora e sogra é uma oportunidade para repensar os paradigmas culturais e familiares em torno desse relacionamento. Embora a figura da sogra seja frequentemente ridicularizada na sociedade, a história de Ruth e Noemi mostra uma relação de companheirismo e honra. Ao zelar pelo bom relacionamento com a sogra, todos os membros da família são abençoados e a união de fé entre nora e sogra pode superar adversidades e trazer bênçãos espirituais para a família. Deus honra aqueles que sabem honrar. Uma história bíblica que destaca a obstinação de Ruth em superar as dificuldades de uma crise familiar envolvendo pobreza, doença, viuvez e morte. Ruth demonstrou atitudes de fé, inteligência, lealdade, persistência e esperança, cultivando um verdadeiro amor por sua sogra Noemi, enfrentando a escassez em uma terra estrangeira. O relacionamento entre Ruth e Noemi é uma narrativa bíblica que ensina lições valiosas. O texto aborda a crise econômica na região da Judéia, causada pelo mau governo dos juízes de Israel, que levou à escassez de alimentos e fome. A família de Elimeleque, Noemi e seus filhos Malom e Quilion foram afetados pela crise. Se mudaram para Moabe em busca de solução. Porém, Elimeleque faleceu e seus filhos se casaram com mulheres moabitas, que também ficaram viúvas após a morte dos maridos. Essa situação difícil afetou o relacionamento entre nora e sogra, mas a obstinação de Ruth em superar as dificuldades fortaleceu a aliança entre elas. Esse tipo de relacionamento pode ser fonte de muitos conflitos, pois a sogra muitas vezes tem dificuldade em lidar com a chegada de uma nova mulher na vida de seus filhos. Já a nora pode se sentir incomodada com a intromissão da sogra em sua vida e nas decisões do casal. Por isso é importante entender que o relacionamento pode ser construído de forma saudável e harmoniosa, respeito e amor mútuos. Ambas as partes precisam estar dispostas a ouvir e compreender as perspectivas e opiniões uma da outra. A sogra deve entender que a nora é uma nova integrante da família e merece ser tratada com respeito e consideração. Ela deve aprender a respeitar os limites do casal e não interferir em suas decisões e escolhas. Por sua vez, a nora deve reconhecer o papel importante que a sogra tem na vida do marido e da família e tentar estabelecer um relacionamento saudável e amigável com ela. É importante que a nora não se sinta ameaçada pela presença da sogra, mas sim a veja como uma aliada e amiga. O livro de Ruth mostra que, apesar da apostasia moral e espiritual no período dos juízes de Israel, havia um remanescente fiel que continuava a amar e obedecer a Deus. A história de Noemi revela que, mesmo sendo uma fiel seguidora do Senhor, ela passou por grande adversidade, incluindo a perda de seu marido e de seus 2 filhos. No entanto, Deus continuou cuidando dela e agindo através de outras pessoas para ajudá-la em suas necessidades. A história de Ruth nos lembra que um crente fiel e leal a Cristo pode passar por grandes dificuldades, mas isto não significa que Deus o abandonou ou está constrangindo ou está castigando. As Escrituras afirmam que Deus continua a trabalhar em nossas vidas, fazendo todas as coisas cooperarem para o nosso bem, mesmo em tempos de aflição. Esta é a história destas 2 mulheres que passaram por diversas crises em suas vidas, mas que encontraram forças para superá-las juntas. Ruth, mesmo sendo moabita, decidiu seguir a sogra Noemi e se converter ao Deus de Israel, o que fortaleceu ainda mais a relação entre elas. A união e a lealdade entre sogra e nora foram fundamentais para que ambas superassem todas as dificuldades que enfrentaram. A mensagem principal do texto é que a fé e a união podem ser a chave para superar as crises existenciais. O texto aborda a perspectiva de fé e trabalho no livro de Ruth. A chegada de Noemi e Ruth a Belém causou alvoroço na cidade e despertou nova esperança em seus corações. Ruth demonstrou amor e carinho por Noemi, o que contribuiu para que ela regrasse sua autoestima. Ruth também se dispôs a trabalhar no campo de Boaz para garantir o sustento delas. Mais adiante descobriu a generosidade deste homem. Se tornou o provedor de Noemi e Ruth. Com isso, a esperança e a autoestima de Noemi foram acendidas. Ruth descobriu o remidor da família de Noemi, que era Boaz, e ele redimiu a herança da família para que a viúva não ficasse desamparada. Boaz também se casou com Ruth e ela se tornou parte da genealogia de Jesus. A história de Ruth e Noemi mostra a importância de um relacionamento saudável entre noras e sogras, que podem ser um apoio nos momentos difíceis da família. Boaz é um exemplo de Cristo, que redime e nos faz herdeiros de suas riquezas espirituais. Em resumo, o relacionamento entre nora e sogra pode ser uma fonte de alegria e apoio mútuo, desde que ambas as partes estejam dispostas a se esforçar para construir um relacionamento saudável e harmonioso. Com amor, respeito e compreensão, é possível superar as dificuldades, as diferenças e construir uma relação duradoura e feliz. Esperamos que vocês possam aproveitar ao máximo esta lição e que possam aplicar seus ensinamentos em suas vidas e famílias. Agradecemos a sua participação e desejamos um ótimo estudo a todos.